Bíblia, papel e caneta. O livro é Atos. Atos capítulo 20. O verso é o 7, o 8, o 9 e o 10. Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E estando e havia também muitas luzes no cenáculo onde estavam junto, e estando um certo mancebo, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, e disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Atos, capítulo 20, versos 7, 8, 9 e 10. Vocês estão enxergando bem? Alguém falou aqui que está fosco, está embaçado. Está vendo bem? Que eu continuo a palavra. Estão vendo bem? Me passa um feedback para eu continuar ministrando aqui. Ok, sim. Vendo, entendendo, tudo bem? Ok? Beleza. Atos, capítulo 20, verso 7. Perceba, Paulo decide ficar nessa cidade. Ele decide ampliar o evangelho nessa cidade. Ele está em Troade. Já é o primeiro dia da semana, é domingo. Está juntado com os discípulos para partir do pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Paulo tem uma missão, no outro dia precisa viajar. Mas ele quer consolidar o evangelho pelas regiões de Troade. Então, para aproveitar todo o tempo que ele tem, porque no outro dia ele precisa seguir viagem, ele vai estender o discurso. Falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Então ele estende o discurso porque ele quer consolidar o evangelho aqui nessa região. Como ele precisa viajar no outro dia, ele fica até tarde para que a palavra fosse pregada e ensinada com excelência. O texto traz a informação que eles estavam em um cenáculo. Geralmente o cenáculo costumava ficar na parte alto das casas. Tinha uma escada pela parte direita das casas, uma escada externa.
E essa escada dava para esse ambiente que era chamado na época como o cenáculo. Ele está ensinando, há uma multidão ouvindo Paulo ensinar, e no meio da multidão tem um jovem, mancebo, é jovem, por nome de Eutico, que estava sentado numa janela, porque o ambiente está cheio. Então ele se assenta numa janela, e o problema é que ele cai do terceiro andar, tomado por um sono profundo, que aconteceu durante o extenso discurso de Paulo. Paulo, porém, vai parar o culto, vai descer, vai até o jovem que caiu da janela, se inclina diante dele, abraça e diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Só esses 4 versículos já tem uma profundidade muito grande para nós. Porque essa pequena narrativa aqui entra na história um garoto por nome de Eutico, que está presente no lugar onde Paulo estava pregando, só que ele dorme, porque caiu em um sono profundo. Ele cai da janela e morre. Paulo para o culto, se inclina diante do menino, abraça o garoto e levanta o menino do estado que ele estava vivendo com vida. Agora perceba alguns detalhes. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia para partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Paulo está decidido a pregar até meia-noite. E há uma multidão reunida ouvindo Paulo pregar. O texto não diz que ele está pregando por 5 minutos. O texto não diz que ele está pregando por 15 minutos. Ele estende o discurso e alarga a palavra ou a prática até meia-noite. Procura no texto aqui as pessoas se levantando para não ouvir o que Paulo ensina. Procura no texto aqui o povo levantando para beber água. Procura no texto aqui o povo levantando para ir ao banheiro. Procura no texto aqui essa multidão que estava dentro do cenáculo, inquieta, para não querer ouvir a voz de Paulo. Pelo contrário, todos estão reunidos porque querem ouvir a palavra. É uma geração que tem sede da palavra. Que se Paulo resolve estender o discurso até a meia-noite, eles ficam. Porque é uma geração que ama a palavra. Nós vivemos um tempo hoje onde grande parte dessa geração prefere mais o entretenimento do que o relacionamento. Uma geração que fica 3 horas ouvindo música na igreja, mas uma geração que se cansa quando fica 1 hora ouvindo Bíblia. A gente precisa voltar a ter sede da palavra como essa igreja primitiva tinha, que não estão dando desculpa porque Paulo está aumentando o tempo de discurso, que não estão fazendo cara feia porque Paulo decidiu continuar pregando porque no outro dia ele ia viajar. Hoje em dia nós vivemos um culto que parece muito com esses fast food,
onde as pessoas querem comida pronta e rápida, mas ninguém quer sentar para ouvir a palavra e meditar na palavra. É uma geração que gosta de parar para ouvir o entretenimento gospel, mas não gosta de ouvir a espada que corta e com a verdade que transforma. Nada contra quem gosta de pular, nada contra quem gosta de dançar, mas que seja tudo isso com a essência da palavra. A gente precisa ter essa sede que a igreja primitiva tinha, sede de ouvir a palavra, de buscar a palavra. Porque hoje em dia, se um culto estende um pouco mais o horário para que a palavra seja pregada, as pessoas não gostam de ouvir. Estão tão presas nas suas atividades que não tem mais tempo para se dedicar àquilo que é espiritual. É uma geração que gosta da comida pronta, mas não gosta de esperar e se alimentar de palavras que são feitas com tempo, com períodos de consagrações a Deus. Ninguém levanta, ninguém sai do cenáculo para ir embora, ninguém está inquieto para não ouvir a palavra. Todos estão sentados aqui no cenáculo com a intenção de ouvir o que Deus tem para falar. A gente precisa voltar a ter sede dessa palavra, ter desejo de caminhar nessa palavra. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo mancebo, por nome de Eutico, assentado numa janela, esse jovem, ele está ouvindo a palavra, mas ele está sentado numa janela. Paulo está pregando, mas ele escolheu ficar sentado em cima de uma janela. Paulo está ensinando, só que esse garoto aqui, ele fica em cima de uma janela. Talvez porque foi o lugar que ele encontrou para ficar. Só que no estado de sono profundo, a queda pode levar ele à morte. E é o que acontece. Então ele está na janela, mas ele perde a noção do perigo. Ele dorme no discurso de Paulo, sentado numa janela. Entende isso aqui? Paulo pregando e o jovem está em cima de uma janela. É decisão dele ficar na janela. E o problema de quem fica na janela é que observa tanto a parte de dentro do que está acontecendo no culto, como a parte de fora do que está acontecendo lá fora. Eu vou repetir isso. O problema de quem senta em cima de uma janela é que observa tanto a parte de dentro do que está acontecendo, como também observa a parte de fora. Quando Jesus te chamou, Jesus não te chamou para que você vivesse sentado em janela. Que ao mesmo tempo você compactua com o discurso que é pregado dentro, mas você também não tira os olhos das coisas que acontecem fora. Não tem como ficar em cima na janela depois que nasce de novo. Não tem como ficar em cima da janela depois que tem um encontro com Deus. Quem está na janela observa tanto quem está dentro como observa quem está fora. Ou você é cristão, ou você é ímpio. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Ou tem vida com Deus, ou tem vida com o diabo. Mas os dois não tem como você ser. A probabilidade de estar na janela já faz o seu corpo ceder para o outro lado.
Porque Deus não trabalha com ninguém que fica em cima do muro. As coisas de Deus são retas. As coisas de Deus são absolutas. Só que ele está em cima de uma janela e não está percebendo o que está acontecendo. Paulo está pregando e Eutico está em cima da janela. Isso aqui não é palavra para quem está do lado de fora. Isso é palavra para quem está do lado de dentro, mas está na janela. Ficar na janela é extremamente perigoso. Sai da janela. Porque não tem como você participar das coisas que acontecem dentro e continuar com seus olhos do lado de fora. Você precisa ter uma decisão. Ou você vai se alimentar daquilo que faz bem para sua alma, ou vai se entregar às coisas que estão acontecendo do lado de fora. Ele está sentado numa janela e ele cai do terceiro andar. Olha isso. Ele está em cima de uma janela e ele cai do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Ele está dentro do culto, mas a atitude dele é ficar em cima de uma janela. Então isso aqui me faz entender o seguinte: então o local que eu te escutar é propício, porque é um local que a palavra está sendo pregada. Só que a atitude dele é ficar em cima de uma janela. O local é propício, porque é o local onde Jesus está. É o local onde a palavra está sendo pregada, mas a decisão dele é ficar em cima de uma janela. E do que adianta? Lugar certo, com atitudes erradas. Do que adianta ficar no lugar certo, mas com atitudes erradas? Do que adianta ficar no lugar onde Jesus está, mas ir com a intenção de dar beijo na boca? Do que adianta ir para o lugar onde Jesus está e não sair do celular o tempo todo na hora do culto? Do que adianta você ir para o lugar certo e ficar em um profundo sono? Do que adianta o lugar ser certo se as atitudes estão sendo erradas? Então o lugar é um lugar onde Paulo prega. Só que a atitude dele é ficar em cima de uma janela. Lugar certo, com atitudes erradas.
Porque não adianta você ir para o local que salva, que cura e liberta, mas com a decisão de procurar outras coisas. Não adianta você ir para o local que é certo, mas com a decisão de procurar outras coisas. As atitudes erradas fazem com que esse lugar que é certo não mude a sua vida. Ele está no lugar certo, onde a palavra está sendo pregada, mas ele está em cima de uma janela, onde ele vai cair do 3º andar. Olha a altura, 3º andar. A Bíblia está dizendo a altura. Caiu do 3º andar. 3º andar é a altura. Sabe o que é isso? Tem gente perdendo a noção do perigo. Está no 3º andar, em cima de uma janela, mas não tem noção que essa queda pode levá-la à morte. Só que o problema é que o sono não te faz pensar, raciocinar, porque você está tão compulsivo nas suas decisões, você está tão convicto nas atitudes erradas, que você não percebe que você está em cima de um 3º andar e que a queda pode te levar à morte. Caminhos que parecem perfeitos, mas o final é de morte. Tem gente que está perdendo a noção do perigo. Está brincando com as coisas de Deus. Está levando as coisas de Deus de qualquer maneira. Não se separa, não se santifica. Presos no mundo. Perdendo a noção do perigo. Deus avisou a primeira, você não ouviu. Deus avisou a segunda, você não ouviu. Deus avisou a terceira, você não ouviu. Deus está te dando o livramento, mas você não perde a noção do perigo. E a decisão de continuar em cima da janela vai te levar à queda.
se acostumou tanto em viver em cima de uma janela que se tornou normal. Quem está na janela acha tudo muito normal, porque está tão acostumado a ficar em cima da janela que ele acha normal as coisas que estão acontecendo do lado de fora também acontecer do lado de dentro. Quem está em cima da janela se acostuma tanto com as coisas que vê do lado de fora que já não se escandaliza com certas coisas que acontecem do lado de dentro. Tá tudo normal. Tudo normal. Da janela, tá vendo as pessoas viverem a vida conforme as suas vontades. Tá tudo muito normal. É crente bebendo, é crente fumando, é crente se prostituindo. Tá tudo muito normal. Ele tá da janela. Então, como ele está da janela, ele observa tanto o que acontece fora, como também o que acontece dentro. Como ele olha os dois lados, o que acontece dentro não escandaliza, porque ele já está acostumado a ver também o que acontece fora. Então, para ele tudo é normal. Ter amante é normal, viver na mentira é normal, não se libertar do mundo é normal. Tá todo mundo fazendo. Por que eu não vou fazer? Tá todo mundo vivendo. Por que eu não vou viver? Você está há muito tempo em cima da janela e está perdendo a noção do perigo. Porque tudo muito normal vai te levar a um evangelho extremamente liberal, onde a queda só vai ser resultado da decisão que você teve de permanecer em cima de uma janela no terceiro andar. Tá na janela e perdeu a vontade de orar. Tá na janela e perdeu a vontade de ler Bíblia. Tá na janela e perdeu a vontade de buscar. Tá na janela e perdeu a vontade de se consagrar. Porque quando olha para o lado de fora, o mundo é muito normal. Quem está na janela vive os dois lados. Vive tanto o lado de dentro como também vive o lado de fora. Só que você precisa ter uma decisão na sua vida. Ou você caminha com Cristo ou você caminha com o mundo. Ou você anda com Jesus ou anda com o diabo. Existem algumas coisas na sua vida que precisam ser decididas por você antes que haja a queda da janela. Porque você não consegue mais ter a percepção do que esse tombo pode gerar em você. Só que o perigo é tão grande que a consequência de dormir na janela vai te levar à morte. Caiu do terceiro andar. Tomado por um sono profundo.
Ninguém dorme em um sono profundo da noite para o dia. Isso aqui é resultado de gente que está há muito tempo na janela. Porque o sono profundo começa em pequenas doses. O sono profundo começa em pequenas doses. Você cai a primeira. O Espírito Santo te avisa e você não acorda. Você cai a segunda. O Espírito Santo te avisa e você não acorda. Você cai a terceira. O Espírito Santo te avisa e você não acorda. Você cai a quarta, o Espírito Santo te avisa e você não acorda. Ninguém entra em um estágio de sono profundo se primeiro não passar em pequenas doses. O pecado é assim. Ele só gera domínio sobre a sua vida quando você começa a ceder para ele em pequenas doses. Tem nada demais, ninguém está vendo, eu sou humano, começo a dar desculpa para pecar, até que chega o ponto que o pecado vira um sono profundo, onde esse sono profundo passa a se tornar essa palavra aqui, ó. Iniquidade. A iniquidade, ela cauteriza a sua mente a ponto de você não perceber que esse sono profundo vai te levar à queda. Só que quando você está cego no seu pecado, você não consegue perceber a noção do perigo e o que esse pecado está gerando em sua vida, que se chama iniquidade. Aí você cai e não se arrepende, você peca e não quer mudança, você dorme e não consegue mais acordar, porque a iniquidade manipulou a tua mente. Aí você vive compulsivamente sendo levado pela sua própria cobiça, atraído, derrubado pela sua própria cobiça. O Espírito Santo te avisou a primeira e você não acordou, te avisou a segunda e você não acordou, te avisou a terceira e você não acordou. Aí você caiu da janela. Caiu da janela para perceber aonde você estava dormindo. Porque o problema de Eutico aqui não é ele dormir. Dormir, todos nós dormimos. O problema é onde Eutico está dormindo. Eutico está dormindo em cima de uma janela. O problema não é dormir, porque dormir todos nós estamos dormindo. O problema é onde Eutico está dormindo. Eutico está dormindo na presença de Deus. Chega o ponto que o pecado se torna como um sono profundo,
que você não consegue nem pensar mais aonde você está dormindo. No lugar que a palavra é pregada, mas não te leva ao arrependimento. No lugar onde o evangelho é ensinado, mas não te leva a uma vida de mudança. No lugar onde a palavra está sendo dita, mas não gera um despertamento. Porque o que está movendo a tua vida é a iniquidade. Estágio de sono profundo. Aí isso aqui é sensacional. Sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Porque ele está dormindo na pregação de Paulo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Se Eutico dorme na pregação de Paulo, mostra para nós que o problema não está em Paulo. O problema não está no discurso que Paulo prega. O problema está no coração de Eutico, de como ele foi para o culto para sentar na janela. Então, algumas vezes, nós que pregamos, a gente coloca a culpa em nós mesmos, porque nós percebemos que o extenso discurso parece que não está mudando a vida de quem ouve. Só que o problema não está no discurso, porque se Paulo prega com tanta autoridade que tem, um Eutico consegue dormir? Mostra que o problema sempre esteve naquele que está ouvindo. O problema não são as palavras de Paulo que fazem Eutico dormir. O problema é como o Eutico está indo para o culto. Porque ir para o culto com a atitude de sentar na janela é a mesma coisa de estar no lugar certo com a atitude errada. Só que às vezes nós se martirizamos porque estamos vendo pessoas dormirem com o nosso discurso. Só que se Eutico dorme no discurso de Paulo, não vai dormir no meu discurso? Se Eutico dorme na palavra de Paulo, não vai dormir numa palavra de Rodrigo, que é um pecador e falho? Porque por mais que Paulo seja um grande homem de Deus e tenha autoridade para isso, quem convence o homem do pecado se chama o Espírito Santo. Então eu não tenho que me sentir cobrado, porque eu não estou vendo as pessoas que ouvem o meu sermão serem transformadas. Porque a pregação cabe a mim. A transformação cabe ao Espírito Santo. Mas a decisão de entrar no culto cabe àquele que ouviu. Então tem gente que vem para o culto, mas vem para o culto para dormir. Lugar certo, com atitude errada. O problema não está no discurso de Paulo, o problema está no coração de Eutico, porque ele já estava na janela dormindo. Não fique se martirizando porque as pessoas não têm ouvido o seu sermão. Não fique com raiva porque você está pregando e não está vendo transformação. Porque o seu papel é pregar. Mas o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Não cabe a você o convencimento. Porque tem gente que está no culto que você está pregando, você está cheio de Deus nesse culto. Porém, quem foi para o culto já está dormindo. Ele aumenta o discurso e Eutico dorme.
Ele cai do terceiro andar tomado de um sono profundo, porque Paulo resolveu estender o discurso. Isso aqui é sensacional. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Paulo está pregando e percebe que o menino dorme e cai. Ele vai parar de pregar, ele vai descer, vai se inclinar e vai vir sobre o garoto. Porque não há sentido para Paulo continuar o discurso se ele não praticar agora o discurso. Porque o que adianta ele pregar a filosofia de Jesus se tem alguém dentro do culto que cai morto e ele não levanta? Eu vou repetir isso. Do que adianta ele pregar e falar sobre Jesus, mas tendo alguém caindo no culto, morrendo, e ele não levanta? Então aqui Paulo está me mostrando porque o que adianta o discurso ser bonito, mas não ter atitude de amor? O que adianta ensinar para aqueles que estão sentados ouvindo, mas não ter exemplo? Então de nada vale o discurso se não tiver exemplo. Então de nada vale a pregação se não tiver amor. Porque é nessa hora que o garoto cai que Paulo tem que mostrar que o que vale mais é o que ele prega, ou o que vale mais é a atitude daquilo que ele prega. Então não adianta ter um discurso bonito se ele não se inclina, se ele não abraça. Porque o que adianta ter a palavra bonita e não ter exemplo? Do que adianta o meu discurso ser bonito e eu não ter frutos? Do que adianta eu ter um discurso lindo e não ter evangelho nas atitudes? Não adianta pregar sem exemplo. Eu preciso pregar, mas eu tenho que pregar sendo exemplo. O culto está rolando, mas não tem sentido de culto se ele não ajuda quem está caído. Só que tem gente que está vendo o Eutico cair, deixa ele no chão e continua o culto.
Só que Paulo está parando o culto para ajudar quem está caído. Porque a liturgia de pregar não pode ser mais forte do que o exemplo. O discurso não pode falar mais alto do que a atitude. Então não adianta ele estar aqui pregando para discípulo se ele não mostra o amor de Jesus. Então tem momento que o culto tem que parar por causa de uma alma. Tem momento que o valor de uma alma tem que falar mais alto do que a liturgia. Tem momentos que o valor de uma alma tem que falar mais alto do que o discurso. Porque de nada adianta um discurso bonito com atitude feia. Entendeu isso aqui? Então ele prega, mas ele tem que ser exemplo, porque não adianta pregar sem exemplo. Paulo é alguém que parou o discurso para atender uma alma. Parou a mensagem para atender uma alma. Chomanacalabashuri minarabaracandaravas.
Deus não quer te dar mensagens, mas fazer de você a mensagem. Porque Ele quer fazer de você a mensagem de Jesus para o mundo. Nem todo mundo vai entrar em uma igreja. Nem todo mundo vai ler a Bíblia. Mas as pessoas vão ver a impressão de Jesus sobre a sua vida. Existem pessoas que não vão para a igreja e não vão ler a Bíblia, mas a sua vida vai ser a mensagem de Cristo para elas. Deus não quer passar o tempo todo te dando mensagens. Deus quer fazer de você uma mensagem, para quando alguém te olhar no trabalho e dizer: ali vai alguém que representa Cristo. Alguém que te olha no meio da família e dizer: ali vai alguém que representa Cristo. Aquele cara é diferente, porque ele carrega uma mensagem. A mensagem que você carrega não é sua. A mensagem que você carrega é de Jesus. Entendeu isso? Porque do que adianta ter um discurso bonito se não tem amor? Do que adianta a palavra ser forte se ele não para um culto para atender quem está caído no chão? A mensagem mais forte não é aquela que você prega, mas a que você vive. Deus não quer te dar mensagem, mas fazer de você a mensagem. Você é reflexo de Cristo para o mundo. Você é a imagem de Jesus para o mundo. Olha isso aqui. Inclinou-se, abraçando, quando o Eutico cai no chão, Paulo vai descer, vai se inclinar e vai abraçar. Paulo não está pisando em Eutico que está no chão. Paulo não está colocando para baixo quem já está caído do terceiro andar no chão. Mas Paulo está inclinando-se, abraçando e levantando o Eutico com vida. A gente precisa aprender com o apóstolo Paulo, que não está pisando que está caído.
gente não está menosprezando quem está caído. Mas está levantando a pessoa do seu estado espiritual e fazendo ela ficar de pé. Paulo não está pisando em Eutico que estava no chão. Ele está levantando. Que evangelho é esse que você diz que serve? Que você tem prazer em matar quem está no chão? Que você tem prazer de divulgar uma notícia de desgraça de quem está no chão? Que evangelho é esse que você serve? Que você tem prazer de divulgar a desgraça dos outros? Que evangelho é esse que você serve? Que você tem prazer em diferir em quem já está machucado? Quando na verdade Paulo está nos ensinando, o evangelho de Jesus nos ensina a inclinar, a abraçar e a levantar com vida. Deus não te chamou para pisar em quem está caído. Deus te chamou para levantar quem está ferido no chão. Deus não te chamou para você ser coveiro de ninguém e ficar abrindo covas e jogando quem está ferido lá dentro dela. Deus te chamou para você ajudar quem está ferido, colocar atadura, dar força, dar ânimo. Então por que você tem mais prazer em divulgar em quem está no chão do que ajudar aquele que precisa de ajuda? Por que você tem o prazer de falar, ó, Eutico caiu, tá no chão, tá arrebentado, e não aprende como Paulo, que para o culto para ajudar quem está caído, que para o culto para ajudar quem está no chão, que para o culto para ajudar quem está ferido, quem está machucado, quem está arrebentado, dependendo da misericórdia e da graça de Deus? Entendeu isso aqui? Se a sua mão não serve para estender e ajudar, não use o dedo para apontar e condenar. Vou repetir isso. Se a sua mão não serve para ajudar, não use o dedo para condenar. Todo mundo já viu e sabe que ele caiu. Quem estava na casa viu a cena dele caído no terceiro andar. Eutico não precisa de críticas. Eutico não precisa que alguém fale para ele que ele caiu, porque ele já está caído e está morto. O que Eutico precisa é de alguém que estenda a mão e levante ele do estado que ele está vivendo. Porque tem muitos Euticos que caíram hoje. Tem muitos Euticos que estão caídos no mundo. E gente que não quer mais voltar para a igreja porque não suporta mais ouvir as críticas de quem só aponta os erros e as falhas. Porque em vez da igreja ser um hospital, a igreja está sendo um tribunal para apontar e condenar as pessoas, quando na verdade o único que pode julgar é Deus. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que repreender o erro, eu estou dizendo que a igreja precisa abraçar quem está caído. O evangelho instrui para que eu não caia e permaneça de pé. Mas já que caíram, não é momento de condenação. Não é momento de dizer, e lá, você viu o Eutico caído? Olha, você viu o que aconteceu? É momento de estender a mão e levantar ele do estado de ferimento que ele está vivendo. Porque a igreja guarda essa frase aqui.
A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. A igreja precisa ser mais ambiente de cura do que ambiente de condenação. A igreja precisa ser mais um ambiente de ajuda do que um ambiente de apontamento. Igreja, entendeu isso aqui? Porque se eu não tenho atitudes como alguém que quer ajudar, não faz sentido o meu discurso ser bonito. Porque o que adianta eu pregar até meia-noite se as minhas palavras não compactuam com as minhas atitudes? Então, quando Paulo ajuda Eutico, ele está validando as palavras que ele estava pregando. Porque de nada vale o discurso se não tiver as atitudes. De nada vale a palavra se não tiver as atitudes. Descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Sentimento. Não é só o corpo que está no chão. A alma está ali dentro. O sentimento está ali dentro. Então para de ficar pisando em quem está no chão, porque a alma está lá dentro. Tem sentimento ali dentro. Ele está ferido, mas não está morto, porque a alma está ali. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não poucos consolados. Levaram vivo. Deus não colocou na sua mão para que ele fique morto. Deus colocou na sua mão para que seja devolvido vivo. Deus não colocou na sua mão para você pisar em quem está no chão. Deus colocou na sua mão para que seja devolvido vivo. Deus não colocou na sua mão para que você fosse mais um criticando no meio da multidão. Deus colocou na sua mão para que o menino fosse devolvido vivo. Porque o que Deus faz na vida de Eutico consola os outros que estão no culto. Eu vou repetir isso. O que Deus faz na vida de Eutico consola os outros que estão no culto. Quem recebe a cura é Eutico, mas quem recebe o consolo são os outros. E ficaram não pouco consolados, porque quando Jesus faz um milagre em um, ele edifica os outros. É um que é curado, mas são os outros que são consolados. É um que é ressuscitado, mas são os outros que são restaurados.
Deus faz na vida de um, mas consola os outros. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Eutico pode parecer que caiu na parte de dentro, apesar da Bíblia não falar literalmente, mas está implícito a ideia que a queda de Eutico foi para o lado de fora. Eu vou repetir isso. Eutico não caiu para o lado de dentro do culto. Eutico caiu para o lado de fora. Eu vou falar mais uma vez. Eutico não caiu. Quando ele caiu do terceiro andar, essa queda não foi para o lado do culto. Essa queda foi para o lado de fora. Porque o problema de quem fica em cima da janela é que se acostuma tanto com o ambiente que acontece do lado de fora, que a atitude de cair para fora é consequência do muito tempo que você está vivendo em cima da janela. Então cair só é consequência de um sono profundo que você entrou. Cair foi consequência do estágio de pecado que você viveu. Ele cai para fora porque o coração estava mais para fora do que para dentro. Porque se ele cai para dentro, não seria queda. Para o lado de fora, a Bíblia chama queda. Mas se ele cai para o lado de dentro do culto, não seria queda. Cair para fora é queda. Cair para dentro é posicionamento. Se ele cai para o culto, não é queda, é posição. Mas como ele cai para o lado de fora, é queda, é morte.
Se for para cair, cai para dentro do culto. Se for para cair, cai para dentro da oração. Se for para cair, cai para dentro do jejum. Se for para cair, cai para dentro da palavra. Se for para cair, cai para o tempo de oração. Se for para cair, cai para se envolver mais com Deus. Se ele vai para dentro do culto, não é queda, é posicionamento. Só que a morte é resultado da decisão do pecado. Por que Eutico morre? Porque o salário do pecado é a morte. Eu vou repetir isso. Por que Eutico morre? Porque o salário do pecado é a morte. Tu és o Deus que nos entende, Tu és o Deus que compreende a nossa vida. E existem muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, pessoas que talvez estejam em cima de uma janela, que estejam passando por grandes crises, mas o Senhor é Deus que pode levantá-las do estado que ela está vivendo. E a minha oração é que haja paz para o coração dessas pessoas, e que haja uma injeção de um evangelho que levanta e não um evangelho que mata. Que haja uma injeção de um evangelho que estende a mão e não de um evangelho que condena. Que haja uma injeção de um evangelho que coloca para cima e não um evangelho que coloca para baixo. A minha oração a Deus é que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, venha trazer paz ao coração delas, venha ajudá-las a decidir a viver um compromisso contigo genuíno, que não venham ter atitudes erradas em lugares certos, mas que sejam totalmente comprometidas com a tua palavra e com a verdade do seu evangelho. Abençoe a vida de cada uma, no nome de Jesus. Amém. Lugar certo com atitudes erradas. Porque o que adianta ficar na janela, dentro do culto, ouvindo a palavra, mas está em cima de uma janela? Lugar certo, atitudes erradas. Assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Está perdendo a noção do perigo. Se acostumou com o ambiente que estava vivendo. Tomado de um sono profundo que sobreveio. Quem está na janela acha tudo normal. Só que ninguém dorme em um sono profundo da noite para o dia. Começa em pequenas doses com o pecado. Você vai cedendo, vai caindo, não se arrepende, até que a falta de arrependimento gera uma palavra chamada iniquidade. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, que foi levantado morto. Não adianta Paulo pregar se ele não tem exemplo, porque de nada vale o discurso sem a prática. Não adianta dizer que ele prega o amor se ele não demonstra o amor para levantar quem está caído. Paulo está mostrando que a mensagem mais forte não é aquela que você prega, mas a que você vive. Deus não quer te dar mensagens, mas fazer de você a mensagem. Você é a mensagem de Jesus para o mundo. Porque nem todas as pessoas vão ter acesso à Bíblia ou irão à igreja, mas terão acesso à sua vida e conhecerão Cristo através das suas atitudes.
A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Porque Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A igreja precisa estender mais a mão do que apontar com os dedos. Se Eutico tivesse caído para dentro, não era queda, era posicionamento. Mas como ele cai para o lado de fora, ele morre, porque o salário do pecado é a morte, e por isso que se chama de queda. Se cai para dentro do culto, é posicionamento. Se for para cair, cai para dentro do culto. Bíblia, papel e caneta.